Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de chamar as crianças, a gente quer agradecer a todos os irmãos que ajudaram aí no Imersão, né? Tivemos o Imersão sexta-feira à noite e ontem, né? À tarde e à noite, e foi muito bom mesmo, assim, né? O pessoal que veio das outras igrejas, foi assim um trabalho com muita excelência, e eles também elogiaram bastante os irmãos da igreja, tá? Então todos os irmãos que vieram, que ficaram na recepção, enfim, ajudaram na cantina, no estacionamento, em outras áreas, aí Deus abençoe. Eu sei que alguns não estão aqui porque devem estar bem cansados, né? Eu particularmente cheguei aqui na sexta 1h30 e saí por volta da meia-noite, né? Ontem cheguei 3h também, fui o último a sair. Então não ligue, a minha filha está extremamente cansada, né? Hoje foi muito difícil tirar ela da cama para estar aqui, né? E eu falei para minha esposa, esse é o preço que a gente paga, né, pela vida que Deus nos chamou a ter, né? É acordar cedo, é dormir tarde, é ser o primeiro às vezes a chegar na igreja e o último a sair, né? Então esse é um preço que a gente paga, né? Então você está orando por avivamento, saiba, irmão, avivamento dá trabalho, tá? Dá bastante trabalho, mas a gente louva a Deus que as equipes aí que trabalharam e foram muito abençoadoras, amém? Até eu louvo a Deus, não posso deixar de dar esse testemunho, né? Os irmãos sabem que a gente está em manutenção no telhado da igreja, teve o acidente ali com um funcionário da empresa, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas eles abandonaram a obra, né? Eles não vieram fazer os reparos que precisavam, e no início da semana choveu e a gente notou vários problemas, né? No telhado ainda, deu uma goteira ali atrás forte, e eu pensei, puxa, bem na semana do evento, né? E a gente já contratou uma outra empresa para resolver isso, né? Enfim, mas a previsão ontem era de chuva, né? 90% de chuva. E a gente falou, não, vamos começar a orar, não dá para chover. Se chover no evento, a gente vai ter transtorno, né? E graças a Deus o dia ontem foi limpíssimo, né? A previsão era 90% de chuva e não teve chuva ontem, então eu creio realmente que Deus respondeu a nossa oração, né? E Deus nos abençoe. Então vamos orar para que essa semana aí também faça um tempo bom e tudo isso possa ser resolvido, apesar de que depois da manutenção a gente tem que esperar chover mesmo para ver se ficou algum ponto de defeito, né? Isso faz parte também, mas de qualquer maneira isso, agradeço muito a Deus. Você quer falar algo ali sobre? Não? Então vamos chamar as crianças aqui à frente, e também os professores, né? Cadê a criançada aí? Para elas irem para a salinha. Amém. Então hoje eu vou chamar o nosso irmão missionário Marco Aurélio aqui. Marco Aurélio, faz tempo que você não faz, você vai orar por nós aqui hoje, por você para trabalhar, você vai começar a trabalhar aí também. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pai, nós te damos graças por mais um dia, te damos graças por essas crianças, Senhor, pelos professores. Pai, queremos abençoar a vida deles, ó Senhor, que o Senhor possa estar tocando na vida deles, transformando a vida deles desde pequenos, ó Senhor, usando eles, ó Senhor, que o Senhor possa estar derramando o Teu Santo Espírito naquela classe, Senhor, que eles possam, Senhor, te conhecer, Pai, te conhecer profundamente, Deus, que eles possam conhecer a Tua paternidade, Senhor, Senhor, que eles possam te conhecer como papai, que o Senhor é, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ter experiências com o Senhor nesta manhã, Deus, nós os abençoamos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, eu quero convidar vocês a acompanharem a leitura comigo de Daniel capítulo 5, do versículo 13 até o 31, até o final. Você nem precisa abrir a tua Bíblia, vou pedir que você acompanhe aqui no telão, até porque é a mesma tradução que eu estou usando, tá? Então Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 5, de 13 a 31, que diz assim: Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você,
e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde os seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor, Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, o seu coração e a sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como a de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu até entender que o Senhor, o Deus Altíssimo, domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia a quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso Deus enviou Amã, que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parzim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parzim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Amém, queridos? Bem, baseado na leitura desse texto, o tema da mensagem dessa manhã é o banquete da morte, ou quando Deus diz acabou. Poderia ser um desses dois temas, o banquete da morte ou quando Deus diz acabou. Hoje nós vamos finalizar a série de ministrações sobre o livro do profeta Daniel, e como nós já mencionamos anteriormente em outras mensagens, esse livro contém uma parte histórica e uma parte profética. A parte histórica vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e o restante do livro, dos capítulos 7 ao 12, nós temos uma parte puramente profética. E durante esse mês, nós já meditamos em vários capítulos desse livro. Por exemplo, meditamos no capítulo 1, onde Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, são levados ao palácio do rei da Babilônia após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Lá eles têm os seus nomes mudados e enfrentam um primeiro grande desafio. Aí no capítulo 2, nós vimos Daniel sendo usado por Deus para revelar e interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. E quando ele revela e interpreta esse sonho, ele salva a pele dele e de todos os sábios, encantadores, astrólogos e magos que viviam na Babilônia. Por quê? Porque o rei sonha um sonho e ele chama então esses magos, pede para que os magos revelem o sonho e tragam a interpretação. E ninguém sabia revelar o sonho.
Eles diziam: rei, conte o sonho e nós vamos revelar. Ele dizia: não vou contar, vocês têm que revelar o sonho e trazer a sua interpretação. E aí então o rei decreta que todos eles sejam mortos. E aí então Daniel fica sabendo do decreto, porque ele também morreria. Ele era um sábio ali na Babilônia, e ele pede um tempo ao rei, e ele ora a Deus, e Deus revela o sonho que o rei teve à noite e a sua interpretação. E era um sonho profético, Vocês lembram, o rei sonhou com uma grande estátua, uma estátua aterrorizante, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze e os pés misturados com ferro e barro, mais ou menos isso. E uma pedra sem auxílio de mãos escapa de uma montanha, atinge a estátua nos pés, estraçalha com a estátua, e aquela pedra se transforma numa grande montanha. E a revelação é que existiriam 4 impérios mundiais. A cabeça de ouro era a própria Babilônia, o rei Nabucodonosor era o cabeça de ouro. Depois viriam os medo-persas, que seria o peito de prata. Depois viriam os gregos, o quadril de bronze, e finalmente os romanos. E no Império Romano, Deus estabeleceria um reino sempiterno, um reino que não teria fim, um reino eterno. E foi exatamente no Império Romano que Jesus veio. Então a pedra representa Jesus, que veio no Império Romano, destrói todos esses impérios simbolicamente e estabelece um reino que jamais terá fim, que é o reino de Deus. Então nós vimos isso no capítulo 2. Aí passa-se o capítulo 2, chegamos no capítulo 3, onde nós temos uma história dramática. Nós lemos que o rei Nabucodonosor, que foi uma figura constante nos 4 primeiros capítulos desse livro, ele faz uma estátua de ouro de quase 30 metros, e ele declara que todos se curvem e adorem a estátua no momento em que os instrumentos musicais fossem tocados. Caso contrário, os que recusassem seriam lançados na fornalha de fogo ardente, ou seja, seriam mortos pelo fogo, seriam queimados. E assim, os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos também como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados na fornalha de fogo por desobedecerem o decreto do rei. E Deus os livra sobrenaturalmente. Deus não permite que nem um fio de cabelo da cabeça desses 3 homens sejam queimados. E aí passa essa história dramática. No capítulo 4 nós vemos a misericórdia de Deus com o rei Nabucodonosor, já que diante de tudo isso, ele não se humilha, ele não reconhece a soberania de Deus, ele não entrega a sua vida ao Senhor, mesmo com todos esses testemunhos. Então Deus humilha esse rei, e durante um período de 7 tempos, que eu acredito que sejam 7 anos, o rei fica louco, ele passa a sofrer de licantropia, ele perde os sentidos e passa a pensar e agir como um animal, comendo capim como os bois, sendo molhado pelo orvalho do céu. A Bíblia diz que os seus pelos e os seus cabelos crescem como penas de aves e as suas unhas como garras, até que ele reconhece que o Senhor é o seu Deus, que o Senhor é um Deus soberano, que é o Senhor quem estabelece reis e tira reis, e que o Senhor humilha a quem Ele quer. E agora então, nós chegamos no capítulo 5, onde o rei Nabucodonosor já estava morto, e o seu neto Belsazar está no trono da Babilônia. Então preste atenção, Nabucodonosor morre, e um filho dele assume o reinado. O nome do filho de Nabucodonosor era Evil-Merodach. Mas Evil-Merodach ele reina por pouco tempo, porque ele é morto por Nabonido, que era o seu cunhado, que era casado com a sua irmã. Então, Nabonido era casado com uma filha de Nabucodonosor, e ele mata Evil-Merodach, e ele assume o reinado da Babilônia. Mas não se sabe por que ele não está na Babilônia agora, ele está em outro lugar. E o reinado é passado para o seu filho, para o neto de Nabucodonosor, esse rei chamado Belsazar. E agora então Belsazar está no trono da Babilônia, e esse capítulo 5 de Daniel, narra os últimos momentos desse rei.
E o que vemos nessa história é literalmente um filme de terror, irmãos. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que aqui é um filme de terror. Isso eu acho muito legal na Bíblia, e eu repito, sabe qual é o problema dos crentes? É que os crentes conhecem partes da Bíblia, partezinhas da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. A Bíblia tem muita história interessante, e muita história aterrorizante. Por isso eu convido sempre os membros da igreja a participarem da nossa escola bíblica, né? Nós estudamos a Bíblia aqui de Gênesis ao Apocalipse, toda terça-feira, de maneira panorâmica, ensinando textos que as pessoas não são acostumadas a ler e nem a ouvir na igreja, né? Então o que nós vemos aqui é uma história de terror. Eu li aqui com você esse capítulo a partir do versículo 13, mas eu vou contar para vocês esse capítulo a partir do versículo 1. O que aconteceu a partir do versículo 1? Esse rei, o Belsazar, ele promoveu um banquete no seu palácio, para 1000 dos seus nobres, para suas esposas, para suas concubinas, e eles estavam ali no palácio bebendo vinho, se embriagando. Nós sabemos que esse tipo de festa era regada não só a vinho, mas a muita comida e também a orgias. Então estava ali uma festa da carne. E chega uma altura desse banquete em que o rei manda trazer para o banquete os utensílios de ouro que o seu avô Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém, porque o seu avô havia destruído Jerusalém e trouxe os utensílios do templo do Senhor. E eles começam a beber vinho nas taças de ouro, que eram objetos sagrados que foram tirados do templo de Jerusalém. E quando eles estão ali festejando, de repente, dedos aparecem. Uma mão aparece e começa a riscar a parede. Imagine, um filme de terror. Na parte onde o salão estava mais iluminado. Então vamos pensar que, sei lá, aqui na frente, daqui a pouco uma mão começa a riscar a parede, arrancar o reboco e fazer uma inscrição na parede. Diz a Bíblia que Belsazar ficou aterrorizado. Diz que ele ficou vacilante, que os joelhos batiam um no outro, ele ficou apavorado, e ele chamou então os magos, os feiticeiros, os astrólogos. Ele chamou esses homens para que eles pudessem interpretar a inscrição na parede, e ninguém sabia interpretar, ninguém sabia. Aí tem uma intervenção da rainha mãe. A rainha mãe se lembra de Daniel, e diz assim: calma, rei, calma, que na época do seu avô Nabucodonosor, ele tinha aqui um sábio, um rapaz que veio de Judá, de Jerusalém, chamado Daniel, e ele tem o espírito dos deuses, e ele sabe interpretar coisas misteriosas. E aí Belsazar chama Daniel. Agora Daniel não é mais um garoto. Quando ele chega na Babilônia, no capítulo 1, ele tinha cerca de 17 anos. Agora Daniel tem mais de 70 anos. E aí o rei mostra para ele a inscrição na parede e diz: se você é capaz de interpretar, você vai ser honrado. E Daniel diz: dá essa honra a outras pessoas, mas eu vou interpretar essa inscrição. E Daniel então interpreta aquela inscrição na parede, e aquilo se cumpre praticamente de maneira imediata. Naquele mesmo dia, aquela profecia, digamos assim, ela se cumpre. Então, eu quero fazer 2 perguntas aqui, para iniciar a ministração. Primeira pergunta: se você estivesse nesse banquete, qual seria a sua reação? Primeira coisa, né? Você está num banquete, festejando, curtindo uma festa, de repente dedos aparecem riscando o reboco, escrevendo no reboco, né? Uma cena assim fantasmagórica, digamos assim. Qual seria a tua reação? Você ficaria lá ou você sairia correndo? Primeira pergunta, né? Já para você pensar. Segunda pergunta, agora já fazendo uma aplicação prática para a nossa vida. Se hoje fosse o último dia da sua vida, se hoje fosse o último dia da sua vida, como você viveria? O que você faria nesse dia de hoje? Então nós vemos nesse capítulo esse rei Belsazar se regalando num banquete com 1000 dos seus nobres, se embriagando,
sem nenhuma noção de que o seu fim havia chegado e estava decretado. Ele estava tão embriagado, tão cego espiritualmente, que ele não discerniu que nessa noite desse banquete, o rei da Pérsia estava invadindo a Babilônia para conquistá-la. Ele não sabia, ele não percebeu. Ele estava festejando, e Dario, o rei da Pérsia, estava invadindo a Babilônia. Além disso, ele pegou os utensílios do templo de Jerusalém, como eu falei, objetos sagrados para os judeus, e ele estava se embriagando com eles, adorando seus falsos deuses, deuses que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, que têm boca, mas não falam, deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra, os falsos deuses. Em outras palavras, ele estava zombando do Criador, o Deus de Israel. E trazendo isso para as nossas vidas, eu quero dizer para você o seguinte, queridos: nós precisamos viver com responsabilidade. Nós precisamos viver no temor de Deus. Sabe por quê? Porque hoje pode ser o nosso último dia. Nós não sabemos, né? Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, a gente não pensa assim, né? E se Jesus não voltar hoje pode ser o último dia da minha vida. E muitas vezes eu não estou atentando para isso. Por isso a Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes em todo o tempo e em todos os sentidos. Inclusive, no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, ele falou sobre isso. Ele falou que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha só o que ele diz: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Noé construindo a arca 100 anos, dizendo vai vir um dilúvio, e eles comendo, bebendo, se regalando, cegos espiritualmente, até que veio o dilúvio, e aí já era, a porta fechou. Chegou o dia, Deus disse, acabou a palhaçada, e muitas pessoas não estavam atentas por isso. Na verdade, praticamente todas, né? Quem estava atento era Noé, e com ele a sua família. Então muitas pessoas são assim, como Belsazar, estão vivendo preocupados com aqui e agora, sem temor a Deus, se embriagando, zombando de Deus, sem discernimento. Mas hoje você vai ser ceifado da terra. E o que você está fazendo? Festa, farra, estou jogando videogame. Domingo, dia do Senhor, tem cara que fica em casa jogando videogame, irmão. A vida é uma festa, está tudo bem. Deus está se movendo e a pessoa não está nem aí. Deus está falando e eu estou no celular. Deus traz o profeta, está ministrando a palavra e eu estou conversando no templo anexo. Muitos na igreja vivem assim, vivendo fisicamente, mas dormindo espiritualmente, num sono profundo, como Jonas, quando ele entra num navio para fugir de Deus, né? Ele deveria ir para Nínive, foi para Tarsis. Aí ele entra no porão do navio e diz a Bíblia que ele dormia profundamente. Deus envia uma tempestade sobre o mar. Diz a Bíblia que o navio estava para se despedaçar, cara. Os homens estavam desesperados. E sabe o que Jonas fazia? Ele dormia profundamente no fundo do porão do navio. O navio se arrebentando e o cara dormindo profundamente. Isso fala de um sono espiritual. Aí os homens vão acordar ele lá e falar, cara, como é que pode? O navio está quebrando, você está aí dormindo. E ele fala, eu sei por que veio essa tempestade, é por minha causa. Me jogue no mar que vai cessar a tempestade. Estou fugindo de Deus. Mas tem gente assim na igreja, dormindo profundamente. Não consegue ver o que Deus está fazendo. Estou preocupado comigo, com a minha casa, com as minhas coisas, com os meus prazeres. Em outras palavras, eu estou zombando de Deus.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Uma hora Deus diz: basta. Basta, Belsazar. Acabou para você agora. Não tolero mais você. É assim que funciona a nossa vida, né? Então, até a minha esposa, abrindo um parênteses aqui, antes do imersão, ela falou: bem que podia surgir umas profecias aí para nós, né? Deus dá umas palavras. Eu tinha certeza que ia vir, né? Enfim, mas o que eu fiz, irmãos? Como eu falei, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Não saí aqui da frente, né? Falei: quer receber palavra? O profeta está aqui. Você vai ficar comendo pastel no templo anexo, irmão? Não, você tem que estar aqui, irmão. Entendeu? É assim que funciona, né? É uma exortação mesmo. Às vezes o cara ministra aqui e depois sai na hora da palavra, na hora da ministração. Não, tem que estar aqui, não é verdade? Fiquei ontem aqui na ministração dos jovens o tempo todo, falei: não sai daqui. E foi muito bom, irmão, muito bom. Eu estou muito edificado hoje, né? Eu estou assim, no óleo mesmo, posso dizer para você, né? Agora, muitas pessoas vivem um sono tremendo espiritualmente falando. Como eu falei, esse capítulo nos ensina que chega um momento que Deus diz: acabou. Acabou. Vejam que Deus julgou Belsazar severamente. Ao contrário de Nabucodonosor, esse rei não teve escolha, não teve tempo de se arrepender, né? Ele foi morto nesse dia mesmo. Então isso mostra que Deus age com cada pessoa de uma maneira. A maneira que Deus trata você pode ser diferente da maneira que Ele me trata. Não tem como explicar isso. Por exemplo, o vô desse Belsazar, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, a sitiou, destruiu seus muros, destruiu o templo em Jerusalém, matou muitos judeus, lançou os amigos de Daniel na fornalha de fogo. Foi um rei arrogante, soberbo, sanguinário, idólatra na maior parte da sua vida. Mesmo assim, Deus teve paciência com ele, esperou o momento certo, humilhou esse rei, mudou o seu coração, transformou a vida dele, salvou a sua vida. Mas com Belsazar não foi assim. Nessa noite, no terceiro ano do seu reinado, Deus disse: acabou, acabou para você. Deus não teve essa paciência e essa misericórdia com ele. Por quê, pastor Peter? Não sei, mas Deus realmente amou Nabucodonosor e salvou Nabucodonosor, e esse aqui foi julgado. Por quê? Não sei. Nabucodonosor foi usado por Deus, inclusive, né? Quando ele sitia Jerusalém, destrói Jerusalém, tudo isso estava profetizado, né? Deus usou ele nesse sentido para trazer um juízo. Agora, Deus age de maneira diferente com cada pessoa. Em primeiro lugar, porque as pessoas são diferentes, né? Por exemplo, você vê uma ação de Deus com Saul e uma ação de Deus com Davi. Foi falado aqui na sexta-feira. Quem errou mais? Aos olhos humanos, quem errou mais foi Davi, né? Saul, ele cometeu alguns erros. Ele ofereceu um sacrifício que ele não podia porque ele era rei, tinha que esperar o sacerdote, mas ele foi pressionado pelo povo e naquela angústia, na ansiedade, ele se precipitou, ofereceu um sacrifício, foi repreendido pelo profeta. E numa outra guerra, a ordem de Deus é que ele matasse todos os animais, né? Todo o povo inimigo, não deixasse nenhum despojo, e ele poupou os animais de maior qualidade para oferecer ao Senhor, e poupou a vida do rei também, né? Trouxe como um troféu, e por causa disso, ele perdeu o trono, Deus o rejeitou, Deus o abandonou, e a Bíblia diz que a partir desse momento um espírito maligno se apossava de Saul, ele ficava endemoniado, inclusive Davi tinha que tocar harpa para ele se sentir melhor, sentir alívio, e o final da sua vida foi terrível, desviado completamente, consultando feiticeira, e ele se suicidou. Agora, Davi comete adultério, pega a mulher do companheiro, mata o companheiro, também é um cara assim, sanguinário, né? Mas Deus teve misericórdia de Davi. Eu não tenho muita explicação. Talvez você diga: não, mas Davi tinha um coração quebrantado. Claro, com certeza, mas até coração quebrantado é graça de Deus, não é verdade? Paulo diz que a misericórdia de Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Consigo entender, né? Isso é coisa que dá discussão na escola bíblica aqui. Esaú e Jacó, pior ainda, né?
Antes dos dois nascerem, nem gosto de falar, minha esposa até fala, não fala mais isso, não tem. Antes de nascerem, a Bíblia diz que Deus já havia amado Jacó e rejeitado Esaú. Não tinha obra nenhuma. Leia a Bíblia, amei Jacó e rejeitei Esaú. Jacó errou mais do que Esaú. Mentiu para o pai, mas ele é o filho da promessa. Vai entender, irmão. Tem como compreender a mente do Senhor? A mente de Deus não é a tua mente, não é a minha mente. Isso faz de Deus injusto? De maneira alguma. Paulo fala, o oleiro tem poder sobre o barro para fazer o que dele ele bem entende. Se quer fazer do barro um vaso para honra, ele faz. Se quer fazer do barro um vaso para desonra, ele faz. Assim é Deus. Agora, o que eu aprendo com isso? Isso tem que me constranger. Esse texto me leva, eu tenho que me humilhar diante do Senhor. É isso que ele me ensina. Buscarmos uma vida de piedade, de santidade, de renúncia do pecado, uma vida de dedicação a Ele, pois vai chegar o momento que Deus vai dizer, acabou para você. Você está em dia com Deus, ou você está em falta com Deus? Essa é a interpretação. Foste pesado na balança e foste achado em falta. É a interpretação, mene, mene, tekel e parzim. Olha só, vamos ler novamente. Versículos 26, 27 e 28. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Está determinado, acabou para você. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parzim, o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas, se cumprindo a profecia do sonho do vô dele. Agora a Babilônia, a cabeça de ouro, cai e assume o peito de prata, os medos persas. Então, em outras palavras, acabou para você, Belsazar. Você foi colocado numa balança e foi achado em falta. Então, o que isso significa? Quando você pensa aqui na balança, queridos, talvez você pense numa balança digital, que a gente está acostumado, né? Mas não é. Na época a balança não era digital. Então era aquela balança antiga, né? Que tinha um tipo 2 pratos, aí você coloca o peso num lado e o produto do outro, por exemplo, né? Tem 1 quilo aqui desse lado, então vamos pesar aqui o cereal para dar 1 quilo certinho, equilibrou os pratos, está certinho. Então é esse tipo de balança. Então Deus está dizendo, você foi pesado na balança e não está equilibrado. Você foi achado em falta. Então é isso que eu pergunto, e daí? Se hoje Deus pesasse você, os teus comportamentos, a tua vida, o teu compromisso com Ele, você seria achado no equilíbrio da balança ou você seria achado em falta? Então acabou, não dá mais tempo. Vejam, Deus é um Deus tolerante, Deus é um Deus misericordioso, é isso que diz a Bíblia. Mas chega um momento que Ele diz, basta, acabou. Então até quando será que Deus vai ser tolerante para conosco? Até quando eu vou ficar flertando, por exemplo, com o pecado e Deus vai ser tolerante para comigo? Até quando eu vou priorizar outras coisas ao invés do reino de Deus e vai estar tudo bem? Não, vai chegar um momento que Deus dirá, basta. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o chamado de Deus para nós é o arrependimento. É o arrependimento. Gostei muito das ministrações aqui, né? O pastor ontem aqui à tarde nos jovens falando do ministério da passação de pano, né? O que é o ministério da passação de pano? Galera está em pecado, pessoa está em pecado, vamos passar um paninho aqui, está tudo bem. Não. A verdade é que nós precisamos nos arrepender. Isso me lembra quando eu estava meditando aqui, eu contei esse testemunho para algumas pessoas. Eu, como profissional da área da psicologia, eu tinha um paciente, alguns anos atrás. Esse paciente era de uma igreja conhecida nossa, até parceira nossa. Ele chegou a fazer encontro com Deus conosco, né, isso há anos atrás. E esse paciente, então, ele era um ex-militar, agora formado em direito, né, advogado, junto com a sua esposa também, tendo um escritório de advocacia, e ele me procura porque o problema dele é pecado sexual.
Pastor, você vai falar, o cara está morto, tá? Então eu não vejo que eu estou quebrando ética aqui. Pecado sexual e tal, e a gente começa a tentar trabalhar, restaurar o casamento, mas a gente via que não existia nenhum tipo de arrependimento, né? Vinha um remorso quando ele via que o casamento ia ruir, ele não queria perder o casamento, mas ele queria continuar nessa mesma vida, né? Então, cara rico, bem-sucedido, carro do ano, mulherada à disposição, enfim, e chega uma certa altura que a esposa realmente se separa dele, aí desanda a maionese. Desandou a maionese na vida dele, enfim. E ele, como ex-militar, tinha a prática de saltar de paraquedas. Ele sabia saltar de paraquedas. E ele começou a fazer um trabalho em Manaus. Então ele ia para Manaus, não lembro se uma vez por mês, algo assim. E ele conhecia grupos de paraquedistas. Ele resolveu saltar de paraquedas com um grupo em Manaus. Foram saltar de paraquedas. E exatamente quando ele salta com a equipe, bate um vento muito forte, espalha toda a equipe. Alguns caem no centro da cidade, uma mulher cai próximo ali ao rio, não sei se era o Rio Negro que tem lá, os Solimões, né? Enfim, caiu ali e morreu, e ele desapareceu. Se você pesquisar, você vai ver essa história aí, né? Tem que clicar lá o nome dele. O cara sumiu completamente, desapareceu. Será que ele sabia que seria o último salto da vida dele? O último dia da vida dele? Eu falava para ele, cara, não fica brincando com isso, cara. Se arrependa, entendeu? Você conhece a palavra, você esteve na igreja, você passou por encontro com Deus, você fica nessa vida, cara, você não sabe. Simplesmente no segundo céu, ele desapareceu, irmãos. Não acharam um rastro desse cara. Puseram um ribeirinho, puseram um bombeiro atrás. Se não me engano, só o paraquedas dele foi achado no rio, né? Se não me engano. E um cara com experiência, ex-militar, que conhecia de selva, enfim, já era. É isso que esse texto nos mostra. Hoje pedirão a tua alma, e aquilo que tens guardado, para quem será? Né? Parábola do rico insensato. Sabe aquela parábola, né? O rico insensato tinha uma propriedade muito grande, produziu muito, falou, puxa, eu tenho muita produção, não tem nem lugar para guardar. Já sei o que eu vou fazer. Vou destruir os meus celeiros, vou construir maiores celeiros, e vou guardar toda a minha produção ali, e vou descansar, vou dizer, estou bem, eu tenho produção para muitos anos da minha vida. Jesus conclui a parábola dizendo assim, louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? E ele diz, assim quando você acumula riquezas nesta terra, mas não é rico para com Deus. Então nós precisamos ser ricos para com Deus, irmãos, porque vai chegar um momento em que Deus vai dizer, basta. Então, assim, uma comparação que talvez faça mais sentido para você. Você está em crédito com Deus ou em débito com Deus, né? Então, como aquela balança não é algo que a gente está muito acostumado, a pergunta é essa. Você tem crédito ou você tem débito no reino dos céus? Só tem uma maneira de ter crédito, se arrependendo dos pecados e tendo fé no Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus ainda nós temos tempo. Graças a Deus, né? Você tem tempo, você está ouvindo, né? Precisamos nos arrepender. A única maneira da balança estar equilibrada é eu me arrepender dos pecados e crer em Jesus, porque não é na minha força, não é pelas obras que eu faço, é pela fé em Cristo. Então não perca tempo, querido, o dia se chama hoje. Faça uma autocrítica, analise os movimentos da sua alma, veja se os seus comportamentos estão de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Se não, se arrependa, corrija-se, coloque-se diante de Deus. Vejam que Daniel exaltou o rei Belsazar, dizendo que ele sabia o que havia acontecido com seu avô Nabucodonosor. Mesmo assim você não se humilhou, pelo contrário, zombou do Criador, o soberano Deus. Então também aqui nós vemos que nós podemos aprender com o erro dos outros, com a história das pessoas, não só com os nossos erros, mas com os erros dos outros, não é verdade?
Então Belsazar estava seguro. A Babilônia era uma nação rica, poderosa, imponente, mas tudo isso ruiu em alguns instantes. Então, queridos, eu quero dizer que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Então não confie nas coisas desse mundo, nas riquezas. Elas podem acabar assim, ó. Você está num momento bom, querido? Está assim ou não? Está prosperando? Está seguro? Não se apegue nisso. No momento, isso tudo pode ruir. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. Como Jó, né? A gente sempre cita Jó aqui. Em um dia, ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus filhos. No outro dia, perde a sua saúde. Mas ele permanece firme, ele não estava apegado a essas coisas. Inclusive, ele chega a dizer, ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei. Perseverou, não blasfemou contra Deus. Por quê? Porque a firmeza dele não estava nas coisas desse mundo. Então, para finalizar, vamos fazer aqui uma aplicação prática para nós. O que essa passagem de Daniel 5 nos ensina? Primeiro, precisamos viver a nossa vida como se ela fosse terminar hoje. Amém? Então, se hoje chegou o seu fim, como Deus falou ali, através da inscrição na parede para Belsazar, né, os teus dias foram contados, acabou para você. Né? Então, viva como se a sua vida fosse terminar hoje. Segunda coisa, de Deus não se zomba, irmão. Ele zombou de Deus, ele escarneceu de Deus. Essa história que o pastor está falando aí, isso é balela. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher também. Terceira coisa, ainda temos tempo de nos arrepender. Precisamos nos arrepender e crer no Senhor, vivendo uma vida na sua presença em santidade, para não sermos achados em falta nessa balança. Quarta coisa, aprenda com o erro dos outros e corrija-se. Belsazar, ele sabia da história do seu avô e ele não se arrependeu. E quinta coisa, não confie nas riquezas e na falsa segurança que ela dá. Isso tudo pode ruir em um instante. Amém, queridos? Convido você a ficar de pé. Quero chamar o louvor aqui à frente.